Então, pode iniciar. Bom, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse evento do campus Juiz de Fora, do IF Sudeste MG. Meu nome é professora Kelly, sou do Núcleo de Metalurgia do campus Juiz de Fora. Aqui no encontro temos também o professor Thales Ramos, que será o mediador do encontro. Nós estaremos aqui com vocês nessa primeira semana do Estagiário e Egresso, que faz parte da programação da 11ª CECITEC, Semana de Educação, Ciência e Tecnologia e Cultura de Juiz de Fora. A programação da semana prevê o compartilhamento da nossa produção acadêmica com toda a comunidade, e ela acontece nas manhãs e nas tardes. Você encontra essa programação nas redes sociais, no YouTube e também no próprio site da instituição. Já essa primeira edição da Semana de Estagiários e Egressos trata dos desafios de se inserir e permanecer no mundo do trabalho. Ela vai acontecer no período noturno e você também encontra toda essa programação no site da instituição. Todas as atividades, elas acontecerão de maneira online e as inscrições ainda estão abertas no site do campus de Juiz de Fora. Bom, antes de iniciar as apresentações dos egressos, né, que na verdade é um bate-papo aqui com todos, nós gostaríamos de registrar e agradecer os esforços aí do Instituto Federal e de todos os seus servidores e servidoras, que não mediram esforços para que esses eventos acontecessem. Também agradecer à equipe da Diretoria de Extensão pela Semana do Estagiário e Egresso, que também não mediram esforços para que esse evento acontecesse. E agradecemos aos alunos egressos que estão aqui conosco hoje participando desse evento. Uma orientação importante é que durante a mesa redonda, ou seja, durante a conversa com todos, né, durante as perguntas, você poderá deixar sua pergunta no formulário próprio que estará disponível no chat. Na realidade, durante as apresentações, vocês podem fazer as perguntas no chat do próprio Meet e, por fim, vai ter disponibilizado nesse mesmo chat a lista de chamada, né, no fim de todas as apresentações. Passo a palavra para o professor Thales, que vai, então, iniciar a apresentação. Boa noite a todos. É um prazer estar participando aqui dessa semana da CECITEC e essa primeira semana do Estagiário e Egresso do campus Juiz de Fora. Meu nome é Thales Pulinho Ramos, sou professor do Núcleo de Eletricidade desde 2012. Fiz o curso técnico de eletrotécnica, né, no campus Juiz de Fora, lá por volta de 2001, né, fiz, na sequência, o estágio na ArcelorMittal e continuei meus estudos, né, fazendo engenharia elétrica na UFJF, mestrado e doutorado também na mesma instituição. Então, eu também sou um exemplo, né, de egresso da nossa instituição, né? Eu gostaria de apresentar aqui os nossos convidados para esse bate-papo, né, que é o Denis Ribeiro, o Guilherme Barbosa, a Laura Rezende e o Felipe Matos, né, que terão em torno de 10 a 15 minutos para a gente poder conhecer melhor, né, a sua carreira profissional aí, né? Podemos começar aqui pelo Denis Ribeiro, né? O Denis, né, eu vou falar aqui rapidamente, né, uma breve descrição de cada um, à medida que forem iniciando as suas apresentações aqui, né, as nossas conversas.
Então, o Denis Ribeiro ele é formado no curso técnico de eletromecânica pelo Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Juiz de Fora, durante os anos de 2013 a 2015. Iniciou em 2016 a graduação em Engenharia Elétrica com habilitação em Sistemas de Energia na UFJF. Em 2018, começou a trabalhar como técnico de laboratório no campus Juiz de Fora, lá no núcleo de eletricidade. E em 2020, assumiu a coordenação de projetos e obras institucionais de engenharia do campus Juiz de Fora. Então, Denis, você tem aí em torno de 10 a 15 minutos para conversar conosco aqui, expondo, né, as suas impressões aí da formação no Instituto Federal no campus Juiz de Fora. Não, joia. Primeiro, agradecer a oportunidade, o convite que foi feito e estar podendo participar de mais uma ação aqui dentro do Campus Juiz de Fora, dentro do IF Sudeste MG, e uma ação relevante que é a Semana de Educação, Ciência e Cultura do Campus Juiz de Fora, CESTEC, até tanto eu já participei em anos anteriores. Eu fiz só um roteirozinho para poder me situar e apresentar alguns pontos durante a minha formação, durante o meu curso técnico, algumas coisas que me chamaram bastante atenção e que refletiram e refletem na minha vida profissional, no meu dia a dia, e para mostrar o quanto que o curso técnico é importante e abre muitas portas e possibilidades, que em muitos casos, às vezes a gente chega a formar no curso e não tem nem a noção e dimensão desse campo de possibilidades. Como o Thales fez uma breve apresentação, eu fui aluno do curso técnico integrado em eletromecânica durante os anos de 2013 a 2015. Comecei meu primeiro ano lá, meus 15 anos, em 2013, chegando em Juiz de Fora sem praticamente conhecer a cidade. Alguns dos meus colegas até brincavam um pouco com a minha cara e tudo mais, até por ter vindo de Santos Dumont, uma outra cultura, uma outra realidade, uma dinâmica um pouco diferente também. Mas entrei em 2013 e desde o início eu percebi, refletindo sobre tudo que fiz durante o curso, eu fui um aluno muito ativo, muito participativo das ações do campus, do que o campus nos proporcionava. Alguns professores até brincavam, me zoavam que eu era muito fominha, que eu participava de tudo, e de tudo literalmente, de todos os projetos de pesquisa, extensão, ensino, eventos, de atividades esportivas, e eu fazia questão de poder estar participando e estar absorvendo esse conteúdo, essas experiências, mesmo não tendo noção de como que seria a caminhada posterior, pós-formado. Um ponto que reflete muito para mim nessa participação de projetos. Eu, em 2014, participei de um projeto na física, junto com o professor Wagner Seabra. A gente trabalhava com algumas coisas voltadas para as Olimpíadas de Física, e até durante esse período a gente conseguiu, no campus de fora, conseguir alguns resultados bem bacanas. Chegou, eu mesmo e outros colegas fomos medalhistas das Olimpíadas de Física, a nível nacional, nível estadual, e foi isso tudo bastante proveitoso. Em outros projetos também que participando, próprio no núcleo de eletricidade, possibilitou, além da associação com todas as disciplinas, o desenvolvimento da parte prática, principalmente, a perda de medo, a participação em eventos. Que durante 2015, 2016, mesmo pós-formado, eu tive a oportunidade de participar de diversos eventos regionais, nacionais e internacionais. Cheguei a ter a oportunidade, pelo Instituto, de participar de um evento em Portugal, fazer uma apresentação lá, conhecer pessoas de culturas totalmente diferentes, continentes diferentes, né? E isso tudo ao longo da caminhada do curso técnico durante os anos de 2013 e 2015. Algo que me marcou muito, não em relação a didática, a conteúdo de aula, mas talvez de bagagem profissional e de incentivo. Eram algumas frases que o professor Pifano falava durante as aulas, até
em várias aulas em si, e isso marcou muito na carreira profissional. De forma de incentivo para os alunos mesmo. O Pifano às vezes brincava muito que fala, se eu sou burrinho, consegui chegar no lugar que eu cheguei, se eu não sabia fazer continha, consegui chegar onde cheguei, vocês que são tudo inteligentes vão conseguir coisas muito melhores. E ele fala muito questão da época, os recursos que ele tinha e das coisas que ele conseguiu alcançar, da trajetória profissional e da bagagem que ele conseguiu trazer. E outro ponto, que aí me marca muito também, que ele argumentava assim, ó, se um aluno daqui, do curso de eletromecânica, eletrotécnica, lá no bloco I, sair fazendo a instalação bem feitinha, ele nunca mais, ele não passa fome. Então, o que ele queria passar com isso? Se o aluno que fazia o curso técnico no campo de Juiz de Fora conseguisse absorver o mínimo de conhecimento, ele tinha um campo de possibilidades para poder trabalhar. E com isso, até mais para frente, o que eu atuo e o que eu trabalho geralmente, eu percebi que não é só a instalação elétrica bem feitinha. Tem um campo de aplicações e, em muitos dos casos, a gente tem possibilidade de trabalhar e é habilitado e capacitado e qualificado para isso, de muitas coisas que engenheiros não têm capacidade ou coragem também de estar atuando nisso. Então, durante o curso técnico foi algo que me marcou bastante, e alguns outros pontos também que eu levo diariamente para minha atuação, mas um dos pontos principais que essa caminhada dentro do curso me proporcionou foi alguns sensos, e principalmente o senso de responsabilidade. As coisas que eu trabalho hoje, eu tenho certeza se eu não tivesse desenvolvido essa responsabilidade durante minha formação lá no início, quando eu era uma pessoa mais nova, a gente entrando em 2013 no curso técnico, eu tinha 15 anos, então foi crucial participar de tudo e assumir algumas responsabilidades que hoje refletem e eu consigo atuar, principalmente por conta desse perfil. Após concluir o curso técnico, eu ingressei na UFJF e no curso de Engenharia Elétrica, Habilitação de Sistema e Energia. Na época, foi o curso que eu optei por ser o único curso noturno e eu ter, digamos que a necessidade de ter outra rotina do que os demais alunos, ter necessidade de trabalhar para poder manter, buscar outras alternativas. Então, até durante os anos de 2016, 2017, eu participei de bastante projetos também, fazer outras coisas, para poder conseguir dar andamento na graduação. Em 2016 mesmo, eu tive a oportunidade de prestar o concurso próprio Campos de Fora, para o cargo de técnico laboratório. Foi uma experiência muito boa, que até o concurso que eu fiz foi técnico laboratório, área física, e foi fundamental, talvez destino, eu ter participado dos projetos anteriormente de física e a conteúdo específico da prova foi muito voltado para a física em si. Eu estava concorrendo com vários professores, inclusive professores meus, mestrados, pessoas com doutorado em física, e eu fui muito bem na parte teórica, mas o principal foi a parte prática. Não sei porquê, mas talvez destino. No que a gente escolheu a prova, né? No sorteio lá na hora, eu tive a oportunidade de cair realmente uma prova da parte elétrica. Então, todos esses projetos que eu participei foram fundamentais, porque ao longo da caminhada eu fui ganhando confiança, perdendo medo, e poder colocar a mão mesmo na prática. E isso na prova em si, para mim, foi fundamental. Eu tive completo domínio do assunto e da classificação que eu estava inicialmente da prova teórica. Aí, com o somatório da nota prática, eu tive um ganho muito relevante na classificação. Então, nesse primeiro momento, assim que eu saí da prova, eu refleti bastante coisa do que foi a minha caminhada no campo de Juiz de Fora. Mas eu fui nomeado em 2018 para trabalhar lá no núcleo de eletricidade e no núcleo de eletrônica de automação, que fica ali nos blocos I e K do campo de Juiz de Fora. E
Foi e é ainda, porque vários projetos a gente participa ainda. É uma experiência fenomenal. Principalmente por poder estar atuando com ações e professores que eu tive oportunidade de ter aula, e ações voltadas de ensino, pesquisa e extensão. Então, eu tinha um leque de opções de trabalho, além das atividades administrativas, obviamente, eu tive um leque de opções de trabalho e, como primeiro emprego, foi sensacional ter essa oportunidade. Trabalhar com conhecimentos diversos, então, desde a parte de eletrônica, parte de automação, parte de instalações elétricas, parte de sistemas motrizes, comandos, e auxiliar professores, auxiliar em projetos, foi uma experiência muito, muito bacana. Mas eu sempre fui uma pessoa muito envolvida nas coisas, eu sempre gostei muito de estar envolvido. E durante minha graduação, justamente por eu estar trabalhando, eu imaginei que eu não teria uma oportunidade de atuar como engenheiro de fato, de buscar projetos de engenharia de fato para poder trabalhar. Então eu falei, o que eu consigo no campus desenvolver disso? Foi nisso que eu comecei a me aproximar muito do setor de engenharia, conversar, pesquisar, perguntar, mas perguntar para aprender mesmo. E com o passar do tempo, passar dos meses, surgiu a oportunidade no campus de assumir a coordenação de projetos e obras institucionais de engenharia, e foi um desafio muito grande, não foi pouco não. Até hoje, algumas coisas que eu falei em reunião, eu falei, não, vamos fazer, eu assumo, a gente consegue fazer aqui, a gente tem aqui para fazer. Eu falei, a gente não tinha condição de fazer, não. Mas a bagagem em si do curso técnico, eu acho que foi muito importante em si. E por mais que eu estava fazendo graduação concomitante, a graduação contribuiu 5, 10%. 90% foi toda a bagagem do curso técnico em si. E do que o Pirfano falava, nessas possibilidades da instalação elétrica bem feitinha, hoje eu vejo que aí principalmente curso técnico em eletromecânica e eletrotécnica, a gente tem uma possibilidade muito grande de atuação. A gente tem o Conselho Federal dos Técnicos Industriais que permite, basicamente, a gente trabalhar com valor de demanda de até 800 kVA. Esse valor de demanda de até 800 kVA é um valor muito grande. A gente consegue trabalhar em muitas instalações. Para ter noção de dimensão, o campus Juiz de Fora, até um tempo atrás, ele possuía demanda contratada, então é a demanda de projeto que a gente estaria trabalhando, de 380 kVA. Então, um técnico, que às vezes muitos engenheiros menosprezam ou não dão o devido valor, ele tem essa habilitação para poder trabalhar. Então, o campo de atuação é imenso, é muito grande. E as possibilidades são enormes. E diante disso, diante até dessa possibilidade, que foi concomitante de assumir a coordenação, eu consegui trabalhar e atuar em muitas frentes no campo Juiz de Fora e no IF Sudeste. Próprio em projetos de subestação, que aí envolve projetos de média tensão. E, sendo sincero, não vi isso na graduação. Foi o conteúdo e a bagagem do curso técnico que eu tive que possibilitou ler norma, entender o conteúdo, fazer os desenhos, é uma parte bastante importante, fazer correto desenho, correta representação gráfica. Isso não tive na graduação. E toda essa bagagem em si que tive, que me possibilitou, tá me permitindo estar onde eu estou e atuando em diversas frentes. Então, eu, quando faço uma reflexão de tudo, de toda a caminhada, que não foi fácil, foi bastante desgastante, principalmente os momentos que eu me deslocava diariamente entre São Dumont e Juiz de Fora, e por estar envolvido, então, passava, sei lá, 14, 16 horas do dia no campo de Juiz de Fora.
mas me possibilitou estar trabalhando, estar atuando e estar assumindo tudo que eu faço hoje. Então, eu sou até bem grato em si, tudo que me possibilitou, e é isso. Um pouquinho da minha história até então e minha atuação profissional. Muito obrigado, Denis. Acho que você foi assim cirúrgico, né, nas ponderações que você colocou. E vamos aguardar os demais colegas aqui convidados a, a expor, né, suas histórias, né? E aí a gente, ao final, conversa um pouquinho mais e debate em cima de todas as falas aí, ok? Mas eu tenho algumas considerações depois para fazer em relação à sua fala aí. Muito obrigado mesmo. Passar Joia. agora a palavra para o Guilherme Barbosa. Né? O Guilherme, ele tem 29 anos, cursou também um técnico em eletromecânica, mas o Guilherme fez também um técnico em eletrônica. Né? Eu acho que ele gostou bastante aí do IFE, e não apenas o técnico em eletromecânica, como também, mais recentemente, o curso de engenharia mecatrônica, né, no campus Juiz de Fora. Realizou 5 estágios na área operacional administrativa. Ele vai conversar um pouquinho com a gente aqui sobre essa sua carreira aí, para toda sua, Guilherme. Joia, boa noite, pessoal. Primeiramente, agradeço pelo convite, participar dessa roda de conversa com esse pessoal bacana aí. Vou iniciar falando um pouco sobre mim, que eu sou filho de uma costureira e um serralheiro. E por que eu falo isso? Porque desde pequeno eu tive esse contato com as coisas manuais, seja na serralheria ou costurando com a minha mãe. Então, para mim é uma coisa, eu gosto muito da parte artesanal e de construção. E também de destruir uns ventiladores quando era pequeno, mas os brinquedos também. O que eu quero dizer com isso? Porque um estagiário, ele não é um livro em branco. Ele tem histórias que vêm antes do próprio estágio, antes de escolher a profissão. E coisas que, a partir do conhecimento que vem ganhando desde criança, a gente não aprende habilidades e sente confortável em algumas áreas. E também é importante falar que tudo é experiência, e qualquer experiência é válida, é importante, mesmo as ruins, que servem para a gente aprender com elas. E com 13 anos de idade, epa, desculpa que deu um erro aqui, com 13 anos de idade, eu decidi fazer engenharia mecatrônica. Falei que eu ia fazer engenharia mecatrônica por esse interesse em tecnologia, computação e máquina. Então, desde então, eu fui seguindo as minhas escolhas de acordo com o curso de engenharia mecatrônica. Foi quando, em 2008, eu entrei no curso de eletromecânica. Foi a primeira turma do integrado. Aí eu aprendi demais com os professores, com os amigos que eu fiz, grandes amigos que eu tenho até hoje. Convivemos o dia inteiro, né, porque era integrado, fazia ensino médio, e à tarde era aula com Pifano, como o Denis falou, Pifano, Montalvão, a galera e a galera da mecânica também, por ser eletromecânica. Então teve essa coisa interessante de contato com mecânica, com elétrica. Essa convivência foi uma coisa muito boa que eu trago para mim no Instituto. E como o Denis falou também, o curso técnico foi o que realmente abriu o caminho. Então, aí, finalizado o curso, vem aquele medo, né? O que agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou entrar no mercado de trabalho? Será que eu vou dar conta de fazer o que eu preciso? Será que eu aprendi tudo que é importante na atuação? Então, aí eu comecei a buscar informações do que eu precisava. O que eu preciso para entrar no mercado? Eu preciso de currículo. Como fazer um currículo?
Aonde que eu busco as vagas? Na época não tinha forte essas questão de plataformas, né? Mas isso era em 2010, quando eu estava começando a procurar emprego. Como faço? Aí as coisinhas coloco no currículo nessas partes. É um projeto que fez durante o curso, que eu fui ajudante serralheiro. Coisas realmente da experiência, porque como a gente está saindo do ensino médio, às vezes não tem muita coisa concreta. Mas cada coisinha vai se tornando uma experiência legal. Aí começou a procurar, as oportunidades não eram muitas, mas também o Instituto ajudou bastante, porque tem um grupo de recebimento, lembro que tinha um grupo de recebimento de e-mails, que a gente cadastrava e recebia as vagas, acredito que até hoje tem. Então, isso me ajudou, porque foi a partir daí que eu encontrei uma vaga de estágio que era realmente na área eletromecânica, que eu atuei no estágio, desmontando, montando motores, avaliando motor de combustão interna de grandes equipamentos de mineração. Motores, transmissão, tinha parte elétrica também. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar na análise de falha, que é uma parte mais de planejamento e controle. Então, eu consegui enxergar a importância do operacional, da galera operacional, de uma boa manutenção, e também consegui enxergar a importância de você lidar bem com os dados que você tem, que seria uma parte mais administrativa, mas o estágio durou 9 meses e foi na área operacional. Eu tive a oportunidade a empresa é uma empresa de mineração, que atua ali, tem sede em Matias Barbosa, mas atua no Brasil inteiro. Eu tive uma oportunidade de ser contratado depois de 9 meses como técnico de materiais. Aí, nesse período, eu vi que além dessa parte operacional, eu precisava de uma parte administrativa, de desenvolver minhas habilidades administrativas. Foi quando a gente começa a fazer alguns cursos, como Excel, inicial em inglês. Então, aí a gente vai se adequando, né, às necessidades. E durante esse período que eu atuei em suprimentos e logística, como técnico de materiais, eu entrei, aí finalizei o curso de eletromecânica, né? Já recebi o diploma e logo em seguida já iniciei no curso de eletrônica, em 2012. Então, aí já veio uma dificuldade de trabalhar e estudar, que antes eu não tinha tido. Dei sorte, né, dos meus pais conseguirem, até os meus 16 anos, bancar meus estudos. Aí, agora eu realmente precisei de trabalhar e estudar. Porque antes era só trabalhar ou só estudar. Aí, fazendo eletrônica, eu tive essa dificuldade de trabalhar durante o dia e estudar à noite, e os fins de semana para as provas. Mas aí foi coisa que foi se adaptando. Mas acabou que um curso que duraria 2 anos, durou 4 anos. Por quê? Porque o meu objetivo, como eu tinha dito, era fazer engenharia mecatrônica. Então, eu trabalhei, juntei uma grana para poder me manter numa faculdade que até então não existia em Juiz de Fora, engenharia mecatrônica. Eu sabia que eu precisava de juntar dinheiro para sair de Juiz de Fora, mas no meu ensino médio teve a boa notícia de que abriria curso de engenharia mecatrônica no IFET. Então, aí a partir daí eu voltei toda a minha energia para isso. Aí eu trabalhando e fazendo curso de eletrônica, quando eu passei na engenharia mecatrônica. E o curso de engenharia mecatrônica é um curso diurno, ele é integral, então não tinha como trabalhar. Então, eu tive que sair da empresa, que eu gostava bastante, e cursei engenharia junto com eletrônica. Aí veio uma grande dificuldade, que foi... Eu tinha muito tempo sem estudar mesmo firme, que eu fazia algumas matérias só com eletrônica, porque eu aproveitei algumas matérias de eletromecânica, mas estudar firme mesmo eu precisei quando eu iniciei a engenharia mecatrônica. E foi uma grande dificuldade, porque eu tinha
pouca maturidade para estudo. E a engenharia exige muito. Cheguei a fazer no início da faculdade uma bolsa, mas não consegui dar grande atenção que eu gostaria de dar. E mais para frente, eu precisava de fazer o estágio de eletrônica. E esqueci de falar por que eu fiz eletrônica depois de eletromecânica, porque eu vi a necessidade de complementar a eletrônica do curso. Aprende eletrônica, né, na eletromecânica, mas não aprende uma eletrônica aprofundada, e eu precisava disso de acordo com as minhas necessidades de conhecimento. Aí eu fiz o estágio no hospital, aí foi o meu segundo estágio, eu fiz o estágio no hospital, dava manutenção em equipamentos, uma atividade bem, importante, mas estressante ao mesmo tempo, porque acaba que tem que dar manutenção com um paciente ligado ao equipamento. Isso é meio complicado. Então, eu vi que não era uma área muito que eu queria seguir. E também nesse momento, eu tive dificuldade de ajustar meus horários com a faculdade, fazer a faculdade e o estágio, eu tive dificuldade. Aí eu tive que sair do estágio. Aí, logo depois de um tempo, acho que um período de faculdade, já organizando as matérias, eu comecei a procurar estágio na área de engenharia. E aí já está tudo mudado, a forma de buscar estágio. Já tem plataformas de busca, já existiu o LinkedIn, então eu tive que me adaptar a isso tudo, até conseguir um estágio numa empresa de logística ferroviária. E eu dei muita sorte, porque lá é um horário flexível, eu trabalhei na área de planejamento e controle da manutenção, e lá tinha um horário flexível, então tinha dia que eu ia para a faculdade, voltava para o estágio, eu ia para a faculdade, voltava para o estágio, umas 3 vezes, assim, eu tinha essa liberdade, nossa, tive bastante sorte nisso, então fez com que eu conseguisse continuar a faculdade e ainda ter a renda para continuar, né? Sem trabalhar mesmo com carteira assinada. Finalizou o estágio, o período de estágio, e não teve oportunidade de ser contratado, mas mais uma vez eu tive sorte e passei numa entrevista de estágio também para uma indústria que faz seringas e agulhas aqui em Juiz de Fora. Lá eu tive a oportunidade de fazer o que é chamado Job Rotation, que é atuar em várias áreas. Então, eu iniciei pela área de segurança do trabalho, muito importante. Foi os 3 meses que eu aprendi muito sobre segurança do trabalho. Logo em seguida, a engenharia industrial. E os períodos finais foi na manutenção mecânica e depois a manutenção eletroeletrônica. Aí que eu tive uma decisão de sair do estágio, porque eu vi que não estava encaminhando para uma contratação, então eu busquei outra oportunidade. Claro, durante esse período eu já estava finalizando a faculdade, procurando emprego. Só que aí a gente aparece novas surpresas, né? E uma oportunidade de uma empresa que eu queria atuar há mais tempo, que é a empresa que eu trabalhei como estagiário lá em 2010 ou 2011. Aí eu retornei também agora como estagiário, só que de estagiário de inovação. E, poxa, às vezes a gente olha para trás e fala, nossa, quando a gente está traçando, indo no caminho, a gente fala, caramba, eu estou atrasado, estou com 29 anos, 28 anos, e estou atrasado, dá a sensação que está atrasado, mas não, você precisa passar por aquilo tudo para poder chegar no lugar que você, às vezes, você imaginava lá atrás. A gente quer dar um passo maior, às vezes, a ansiedade, a nossa geração é muito assim, mas tem um tempo, sabe? Tem as experiências, tem os aprendizados, tem as pessoas que vocês vão conhecer pelo caminho. E agora eu estou finalizando o estágio, eu finalizei também, né, já o estágio nessa empresa, e estou em processo de contratação como trainee. E era isso que eu queria passar por isso tudo e
e voltar para a empresa que tanto me ajudou, tanto investiu em mim, em cursos, e trazer novas tecnologias. E eu sinto muito feliz, porque mês passado, não, foi esse mês, eu formei em engenharia mecatrônica, que era o meu sonho lá de 13 anos de idade. Então, pessoal, é isso que eu tenho para passar. Poxa, algumas pessoas falam, caramba, você fez 5 estágios, não queria trabalhar? Não, eu queria trabalhar, só que durante o caminho que eu falo, apareceu oportunidades e hoje eu vejo que realmente eu precisava de passar por isso tudo, mesmo como estagiário, fez 5 estágios, mas foi importante, entendeu? É importante, porque o estagiário é muito importante na empresa. Eu falo com o pessoal que onde quer que eu esteja, eu vou sempre escutar o estagiário, porque o estagiário é aquele que tem um contato com o pessoal, que consegue ter uma visão, que as pessoas confiam nele para falar. Afinal, o estagiário, um amigo meu falou assim, ó, estagiário eu falo porque não vai roubar meu emprego. Aí tem essa confiança com o estagiário. Então, se o estagiário absorver essas informações e quando ele for quando tiver outros funcionários ou outros estagiários, ele consegue ter essa visão e aplicar e ser um bom gestor, entendeu? Então, isso que eu tenho para falar da importância de ser estagiário, porque é um começo, é um começo muito importante. E sempre escute o estagiário, porque ele tem coisa para falar, tá bom? Agradeço pelo convite, pessoal. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Excelente colocações, né? O estágio, na verdade, é a primeira porta que se abre, né, para o mercado de trabalho, né? E às vezes a gente precisa de abrir mais de uma porta, né? Como você aí abriu 5, né? E conseguiu aí, né? Alcançar o seu objetivo inicial, né? Que era ser um engenheiro mecatrônico. Parabéns aí por essa conquista. Que era também, você foi um Obrigado. aluno, né? Você sabe bem disso, já contei a minha história em sala de aula, né? Que também era o meu objetivo quando era adolescente, né? Que era ser engenheiro mecatrônico e não tive essa oportunidade, que na minha época eu se ouvia falar que ia abrir engenharia mecatrônica, na época era até tecnólogo em mecatrônica, nem falava assim engenharia mecatrônica, né? Na minha época só tinha engenharia mecatrônica mais próxima a Belo Horizonte, se eu não estou enganado. E assim, sem condições a família tinha de manter, né, longe de casa. E eu tive que optar pela Universidade Federal aqui no curso de Engenharia Elétrica, que era o mais próximo na época, né? Então, assim, bom que você teve essa oportunidade, né, de conseguir alcançar aí os seus objetivos e o seu sonho de infância. Né? Vamos conversar um pouquinho mais depois aí adiante. Tem bastante Beleza, assunto aí. obrigado. Valeu. Vamos passar agora para a Laura. A Laura Rezende, né, ela cursou Informática Industrial no campus Juiz de Fora, também é graduada em Engenharia Elétrica na área de Robótica e Automação Industrial na UFJF, né, e atualmente, com seus apenas 23 anos de idade, né, trabalha como QA, especialista, não sei se eu falei certo aqui, que eu não sou muito bom em inglês, não, na Blue Arcon, Isso empresa de aí, desenvolvimento e-commerce, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. É isso isso mesmo? mesmo, isso mesmo. Então, passo a palavra para você, Laura. Fica à vontade. Obrigada, Thales. Queria agradecer a oportunidade. E primeiro queria dar parabéns para o Guilherme pela graduação em mecatrônica, que eu sei o quanto é difícil. Eu comecei também o meu caminho aí no IFET, fazendo o curso de informática. E logo no início, né, já foi um baque, porque eu vim de colégio público, então eu não tinha muita informação, muito bons professores, era tudo mais complicado, né, principalmente na área de exatas.
mas era algo que eu gostava muito, então eu tomei coragem e tentei a prova do IFET, consegui. E no IFET já foi bem complicado, né? Era muito mais difícil e exigia muito mais de mim do que no colégio que eu estudava antes. Então, eu tive um pouco de medo nessa época, mas foi dando tudo certo, eu fui me acostumando, assim como os meus colegas de turma. Então, logo no início, eu comecei a procurar a bolsa, né? Porque eu queria tirar aí um dinheirinho extra, e eu fiquei sabendo que tinha lá no IFET, então eu já fui atrás. Lá dentro do campus eu tive a oportunidade de fazer uma bolsa na área de biologia, que é outra coisa que eu gosto bastante também. E depois eu fiz na área de informática, foi onde eu fiz o meu estágio, foi dentro do campus. E eu fiz um estágio para poder simular o campus, eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz de 2013 a 2015 também o IFET, e tinha um projeto bem legal de modelar o campus virtualmente, e eu participei desse projeto e foi aí que eu fiz o meu estágio. E eu sou imensamente grata ao IFET pelas oportunidades que eu tive lá dentro. Não só em aprender as matérias do ensino médio, do ensino técnico, mas o senso de responsabilidade, a garra que eu desenvolvi lá dentro, porque tudo somos nós que temos que resolver, né? Lá não tem ninguém para fazer as coisas pela gente, então tudo que a gente quiser a gente tem que correr atrás. E eu aprendi a fazer isso lá dentro, tanto correndo atrás das bolsas que eu queria, quanto me virando para dar conta das 5 provas no mesmo dia, e esse tipo de coisa. Então, eu amadureci muito durante esse tempo que eu estava estudando lá no IFET. E mesmo fazendo curso de informática, eu tinha algumas aulas de eletrônica, então eu fui criando muito gosto por isso. Eu gostava muito da parte de programação na informática e da eletrônica. Então, isso foi uma questão muito grande para mim quando eu fui escolher o meu curso de graduação. Eu cogitei fazer ciência da computação, mas no final eu decidi fazer engenharia elétrica com habilitação em robótica, porque de certa forma unia esses dois mundos, né, a parte da programação e a parte da eletrônica, que eu gostava bastante. E acabei tomando essa decisão, até cogitei fazer engenharia mecatrônica também, lá no IFET, mas como eu não sou muito fã de mecânica, eu fui para robótica lá na UFJF. E essa foi a fase mais difícil da minha vida. Eu não sou graduada ainda, estou no final do curso agora, mas eu achava que seria bem mais fácil do que realmente é. Engenharia elétrica é um curso bem difícil, que exige muito, como o Guilherme falou. E eu também não podia deixar de ter uma renda, então eu precisava estudar e trabalhar de certa forma, mas que nem o pessoal aí também comentou, é um curso integral, né? Então eu não tinha tempo para poder trabalhar. E o que me salvou foi exatamente o meu curso técnico do IFET, porque com o meu diploma de técnico em informática, eu consegui uma bolsa na UFJF para ser suporte de hardware e software lá no CGCO, dentro da universidade. Então, durante 4 anos da minha graduação, eu fui bolsista lá, dando suporte. Então, isso fez toda a diferença para mim, porque eu conseguia acompanhar as minhas aulas, e durante esses intervalos das aulas ou depois das minhas aulas, eu ficava lá na minha bolsa, fazendo a minha renda extra e exercendo, né, o que eu aprendi no meu curso técnico. E foi muito importante para mim, porque lá eu tive tempo de conhecer como que é um trabalho, né? Era uma bolsa de trabalho, era TP, né? Treinamento profissional. Então, eu tive a oportunidade de saber como é trabalhar, como se fosse numa empresa, trabalhar com outras pessoas. Então, foi muito, muito bom para mim participar do IFET e ter esse curso técnico que já adiantou muito a minha vida durante a universidade. Eu tinha vontade também de fazer bolsas na área de engenharia elétrica, mas isso era muito difícil porque era muito instável, né? Eu tinha o risco de acabar perdendo minha bolsa depois de um ano, e eu ficava com muito medo de como as coisas iam ser se eu perdesse essa bolsa. Então, eu sempre fiquei quietinha lá na minha bolsa que já estava garantida de suporte. Então, foi aí que eu comecei a minha trajetória na área de tecnologia. Comecei sendo bolsista de suporte. Durante a minha graduação, eu fui deixando de ser tão apaixonada assim pelo curso, pelas dificuldades que eu passei lá dentro. Apesar de eu gostar muito de eletrônica, os meus 2 ou 3 primeiros anos na graduação foram focados em matemática e física, e foi muito pesado, que nem eu tinha falado, foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, mas eu não queria desistir de jeito nenhum. Eu acho muito importante a gente ter uma graduação,
Então, eu batalhei muito e continuo nesse sofrimento aí para poder conseguir me formar. Mas aconteceu uma reviravolta aí no meio do caminho. Durante a minha graduação mesmo, começou a pandemia. E isso mudou a vida de muita gente, né? Eu acabei dando sorte e conseguindo transformar isso numa oportunidade para mim. Porque assim que começou a pandemia, eu perdi a minha bolsa da UFJF, já que eu não tinha como eu dar suporte presencial, eles não iriam me pagar mais, então eu meio que fiquei sem nenhuma renda. E eu precisava disso, porque eu já havia saído de casa, eu não morava mais com a minha família, então eu precisava dar um jeito, eu precisava de fazer alguma coisa para poder ter uma renda extra. E foi aí que eu saí da minha zona de conforto, porque até então eu estava quietinha lá, fazendo a minha bolsa, e só esperando me graduar para poder procurar algum emprego. Mas nesse momento eu decidi buscar mesmo assim, independente de eu ter terminado a graduação ou não. E foi aí que eu consegui um estágio na área de desenvolvimento de software, aqui em Juiz de Fora mesmo, numa empresa. E como a gente estava em pandemia, né? Normalmente esses trabalhos da área de TI, todos continuam funcionando de forma remota. Então eu consegui esse estágio remoto, então eu comecei a trabalhar de casa, fazendo meu estágio lá de 4 horas por dia e continuei a minha faculdade também, né, à distância. E aí, depois de 6 ou 7 meses fazendo esse estágio, eu comecei a perceber que o mercado de TI estava muito aquecido. E eu fui vendo isso como uma oportunidade de realmente buscar um emprego de carteira assinada, porque até então eu era só estagiária, né? Então eu comecei a conversar com outras pessoas, conhecer outras pessoas que já trabalhavam na área, e eu descobri um amigo meu que também foi aluno do IFET, que estava trabalhando numa empresa de São Paulo como desenvolvedor de software. E aí eu conversei com ele e ele falou assim: ah, Laura, eu posso te indicar aqui na empresa, eles têm vaga para sua área, porque aí eu comecei a fazer o estágio na área de QA, né, que o Thales até mencionou, que é a área de... Eu sou analista de qualidade de software. Eu testo o software que é desenvolvido pelos desenvolvedores. Então, tinha vaga nessa empresa, na minha área, e eu pensei, por que não, né? Eu vou tentar passar pelo processo seletivo, não tenho nada a perder, quem sabe eu não consigo. E foi aí que eu tentei. Eu fiz a minha inscrição, eles pediram para fazer uma prova, para testar meus conhecimentos, testar a minha habilidade de programação e tal. E eu fiz, e não tinha fé nenhuma que eu ia conseguir, mas deu certo, consegui ser aprovada na prova, e depois foi a fase de entrevista. E eu nunca tinha feito entrevista de emprego, eu fiquei super nervosa, eu até passei mal depois da entrevista, mas também deu muito certo, a entrevista foi ótima, e no final eu consegui o emprego. Então aí, no início de 2021, acho que fevereiro de 2021, eu comecei a trabalhar nessa empresa de São Paulo, de forma remota também, e foi aí que a minha carreira realmente começou. Eu entrei lá como júnior, então eu era analista de qualidade de software júnior nessa empresa. E lá eu aprendi muita coisa. Foi uma empresa que me deu muita oportunidade. E o foco dessa empresa é em e-commerce. São, né, esses sites de venda virtuais, que nem Amazon, por exemplo. Então, essa empresa desenvolve esses sites para outras empresas aqui no país. E é uma empresa bem grande, assim, muito reconhecida na América Latina e que me deu uma oportunidade muito grande. Então, eu aprendi bastante coisa lá, eu fiz cursos lá dentro, eu tive a oportunidade de aprender sobre liderança, sobre trabalhar em equipe, aprendi bastante sobre a minha profissão também. E, além disso, eu queria conquistar mais, porque desde criança o meu sonho era morar no exterior. E ainda é, né? Eu sempre tive vontade de morar no Canadá ou em algum país assim. Só que eu não achava que isso era possível, né? Que isso é uma coisa muito distante e muito complicada de se conseguir. Mas eu sempre tive essa vontade. Então, eu já estudei inglês desde novinha. Eu sempre tentei, tipo, assistir filme em inglês, assistir vídeo em inglês no YouTube. Então, eu sempre treinei muito isso. E enquanto eu estava nessa empresa, eu comecei a ver que tinham algumas vagas de trabalho no exterior, dentro dessa área, tanto na área de desenvolvimento de software,
quanto na área de QA. E eu comecei a sonhar com isso, né? Ah, vou estudar bastante, vou tentar ser muito boa no que eu faço. Quem sabe daqui a uns 5 anos eu não consigo uma vaga dessa. E aí eu comecei, né, a estudar, a tentar saber o que eu podia fazer melhor para poder ser melhor no que eu faço, né? Aprender mais coisas, ter mais conhecimento técnico na minha área. E aí eu comecei a estudar, eu arrumei um mentor, né, um outro funcionário da empresa que era mais experiente que eu, começou a me ensinar, então eu busquei muito ficar ao lado dele, pedir conselho, saber o que eu precisava para poder chegar lá. E estudei bastante durante esse período. Eu fiquei cerca de 7 a 8 meses nessa empresa de São Paulo. E eu comecei a prestar mais atenção no LinkedIn. Então, o LinkedIn conseguiu o emprego que eu estou hoje. Eu comecei a atualizar bastante o LinkedIn, colocar tudo que eu sabia fazer, tudo que eu já tinha aprendido. Coloquei o meu curso técnico lá, que, né, o pontapé da minha vida foi o curso técnico, que me deu a oportunidade de conseguir a bolsa, depois o estágio, o emprego em São Paulo e o emprego que eu tenho agora. E aí, por causa do LinkedIn, uma recruiter lá dessa empresa dos Estados Unidos achou meu perfil, viu que tinha muito a ver com o que eles faziam, e eles trabalhavam com a mesma tecnologia que eu trabalhava aqui no Brasil. Então, ela entrou em contato comigo e disse que tinha uma vaga para minha área lá. Se eu tivesse interesse, era só mandar currículo. E nesse ponto, eu não tinha currículo em inglês, nunca tinha feito uma entrevista em inglês. Eu nunca tinha conversado com uma outra pessoa em inglês, assim, para valer. Eu sabia só o que eu assistia, eu conseguia entender muito bem, mas eu nunca tinha praticado de verdade a fala, né? Então eu fiquei bem nervosa, mas eu falei assim, de novo, né? Não tenho nada a perder, já tenho um emprego legal aqui, estou trabalhando em São Paulo, vou fazer um currículo em inglês aqui e vou enviar, se der, maravilha. E foi isso que eu fiz. Aí eu fiz meu primeiro currículo em inglês, enviei para essa empresa e, para minha surpresa, eles me chamaram para a primeira entrevista. Então, eu fiz uma entrevista com eles e eu fiquei muito nervosa. Foi a primeira vez que eu falei inglês mesmo, assim. E acabou que deu tudo certo. E aí eles me chamaram para entrevista técnica. Essa foi a parte com certeza mais tensa, né? Que eu fiquei 1 hora provando que eu sabia sobre a minha profissão. Mas foi bem legal, foi uma outra oportunidade de aprender, e eu estava sempre com um pensamento muito positivo, que independente de eu conseguir um emprego ou não, só de eu ter conseguido fazer essa entrevista em inglês, que era algo que era um desafio muito grande para mim, já era uma vitória. Então, eu fiquei muito feliz de ter conseguido. E acabou que depois disso, eu tive que fazer mais 2 entrevistas para essa empresa, então demorou cerca de 1 mês aí esse processo todo, fazendo várias entrevistas. E no final deu tudo certo. Eu nem, assim, eu acho que até hoje, né, não cai a ficha que isso aconteceu, mas agora eu estou trabalhando numa empresa lá de Carolina do Sul, lá nos Estados Unidos, também de forma remota, então, desde que eu iniciei a minha vida aí na área de tecnologia, eu sempre trabalhei de forma remota, é bem tranquilo, e isso me permite, né, continuar fazendo a minha faculdade, mesmo se voltar presencial, né, porque a gente tem esse medo, né, e alguns a esperança de que volte o presencial em breve, e para mim isso não vai ser um problema tão grande, porque como eu trabalho de forma remota, eu tenho essa flexibilidade de horário, então eu consigo trabalhar na hora que der para eu trabalhar, e eu estou trabalhando para essa empresa, o nome dela é Blue Acorn, e ela também é focada em e-commerce e trabalha com a mesma ferramenta da empresa que eu trabalhei aqui em São Paulo. E tem sido uma experiência incrível, eu estou crescendo, né, cada dia mais na minha profissão, estou tendo a oportunidade de estudar mais sobre isso também, e de conhecer várias culturas diferentes, né, porque eu trabalho tanto com americanos, quanto com indianos, ucranianos, russos, gente de todo mundo, assim, então é bem legal. E também estou tendo a oportunidade de tirar certificação, então agora eu já sou certificada na minha profissão, e eu não pretendo seguir, né, com a minha graduação mais, por eu já ter me encontrado e estar trabalhando com algo que eu gosto muito. Mas, de qualquer forma, eu pretendo concluir a minha graduação, porque eu acho importante, né, ter uma graduação e, de certa forma,
as matérias que eu faço na graduação agregam muito ao meu raciocínio lógico, a minha habilidade de resolver problema. Então, isso tudo continua sendo muito, muito válido para mim. Mas eu pretendo realmente seguir na área de qualidade de software, que é a área que eu estou agora, que eu gosto muito. E é isso. Eu queria compartilhar com vocês essa questão mesmo de, às vezes, a gente tem um sonho que a gente acha que é impossível, que, nossa, é algo que jamais vai acontecer. E eu pensava nisso também, mas de uma hora para outra, às vezes aparece uma oportunidade na sua vida que, se você agarrar, você consegue chegar mais perto desse sonho. Então, agora, né, estou um passo mais perto de poder ir morar no exterior e trabalhar em outro país. E é isso. Enfim, eu trabalhei bastante, estudei bastante, mas eu nunca desisti, tanto da minha graduação quanto do meu sonho. Então, isso é algo que é muito importante a gente levar em consideração. E tudo graças ao curso técnico, né, que eu fiz, porque nada do que eu conquistei até agora foi em relação à minha graduação. Eu estou terminando minha graduação só para ter o diploma mesmo, para eu ter uma graduação completa, mas tudo que eu conquistei até agora foi graças ao IFET, graças ao curso técnico que eu fiz e todos os aprendizados que eu tive lá dentro, de responsabilidade, de correr atrás e de aguentar o tranco mesmo, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque foi o que eu precisei fazer. Mas valeu muito a pena e eu sou muito grata e com certeza faria tudo de novo. E é isso, muito obrigada. Obrigado, Laura. Excelente colocações que você fez. Assim, a gente fica até emocionado às vezes, sabe? De ver que nossos alunos, né, no final das contas, veem que é difícil esses 3 anos, às vezes, que os alunos passam, né, no curso técnico integrado, mas que abre muitas portas lá na frente, né? E nem sempre uma graduação vai ser a saída para todos os problemas, né? E você é um exemplo disso, né? Procurou a graduação, mas viu que se encontrou em outro ramo que era justamente o que você tinha feito no curso técnico. Nossa, muito bacana Com mesmo. certeza. Eu passo a palavra agora para o Felipe Matos, que é engenheiro metalurgista, mestrando em Ciência de Engenharias e Materiais pela UFSCar e servidor técnico administrativo do campus do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Felipe, a palavra é toda sua. Bom, boa noite, né? Fiquei com a tarefa aí de encerrar. Vamos ver se vai estar a contento aí. Primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar me relacionando de mais uma diferente maneira com o IF. Estou certo de que é difícil falar de si mesmo, né? É uma dura missão, mas espero ter êxito nessa missão e até porque espero brevemente simplesmente comentar alguns pontos da minha trajetória, visto que o principal é passar alguma virtude, né, através do relato da minha experiência. Ainda gostaria de expressar gratidão, né, ao IF, especialmente ao núcleo de metalurgia, que foi fundamental ao longo de toda a minha trajetória profissional e acadêmica. Bom, não diferente dos meus colegas, eu também iniciei a minha trajetória, minha jornada com um curso técnico. Eu fiz um curso técnico de metalurgia, no IF daqui de Juiz de Fora mesmo. Iniciei o curso técnico no ano de 2011. E através desse curso técnico foi o primeiro contato profissional que tive, ainda com 18 anos, fui para uma grande indústria daqui da cidade. Passei por uma primeira experiência, é sempre muito bom, a gente sempre ganha bastante responsabilidade, né? A gente amadurece. E um pouco tempo depois tive a oportunidade de me tornar servidor, assim como o Denis, técnico de laboratório, porém da própria metalurgia, né? Metalurgia foi sempre muito presente desde então, desde o curso técnico, sempre foi muito presente, portanto fundamental na minha trajetória. E estando trabalhando
obtive a primeira alegria da minha graduação, que é a aprovação, né, que é o acesso, é a entrada. Há quem diga que na engenharia você só tem duas alegrias, né? Uma é na entrada e a outra é na saída. Eu, particularmente, não concordo com isso. Tive muito prazer, tive muito gozo ao longo de toda a minha graduação. Mas, com certeza, uma coisa afirmo com bastante certo disso, né? É melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Então, ser egresso é melhor do que ser discente, né? É melhor estar formado do que estar iniciando o curso. E, de uma maneira geral, não foi fácil. Não foi fácil, foram 5 anos assim, bastante árduos, 5 anos nos quais eu me via chegando muito cedo ao campus, por volta de umas 7 horas em muitos dias, e em muitos dias também, nesse mesmo dia, saindo por volta de 10h40, 11 horas, para no dia seguinte repetir essa rotina toda. Viver em um determinado contexto de que quem era meu colega de trabalho ao longo do dia, às vezes era o meu professor à noite, né? E lidar com diferentes facetas de um mesmo relacionamento é um desafio. Eu participei de um curso novo, eu fui da 2ª turma da engenharia metalúrgica, então por mais que há todo um certo empenho de professores, técnicos, todo mundo que está envolvido para que aquele curso funcione, ainda há muita coisa a ser consolidada. Eu participei dessa consolidação. Em um determinado momento, eu me lembro que a metalurgia, que era o núcleo responsável pelo curso, possuía somente 4 professores efetivos. Isso significa que, durante esses momentos, eu tive muitos professores no meu ciclo específico, que é o ciclo de formação, que eram substitutos. E muitas das vezes eram substitutos jovens, que tinham acabado de se formar e estavam iniciando o curso de mestrado deles. Muitas das vezes eram pessoas que tinham menos contato profissional na metalurgia do que eu. Mas, de maneira alguma, isso me incomodava ou isso me atrapalhava, pois eu sentava humilde e diligentemente nas primeiras carteiras e ouvia aquilo que eles tinham para falar. O tempo da graduação, embora seja um tempo difícil, né, e existam muitas agrúrias, né, muitos lamentos ao longo dessa trajetória, que é de fato tortuosa, é um terreno muito fértil. Demora para que os frutos venham, né, só depois que a gente se forma, que as coisas começam a aparecer, mas de fato é um terreno muito fértil, vale muito a pena, durante esse tempo, a gente se concentrar e plantar, de fato, conhecimento, plantar boas relações interpessoais, melhorar nossa fala em público na apresentação dos trabalhos, que é uma oportunidade que a gente tem. E eu posso falar assim com alegria, né, que eu pude aproveitar bem, mesmo trabalhando, mesmo tendo sido difícil, mas eu aproveitei bem as oportunidades que tive ao longo de minha graduação. Pretendo citar brevemente alguns pontos de minha trajetória, algumas coisas que eu fiz rapidamente, mas para mim o mais importante é de fato passar alguma virtude, né, através do relato da minha experiência. Enfim, e nesse solo fértil, eu me esforcei muito. Eu me esforcei bastante para me formar em 5 anos. Né? Eu me formei antecipadamente ao tempo previsto pelo meu curso, que são de 5 anos e meio, mesmo trabalhando. E de maneira distinta, posso dizer que me esforcei mais no ciclo específico. Né? E, de certa forma, se hoje eu tivesse a oportunidade de fazer, né, se hoje eu pudesse fazer alguma coisa diferente, eu teria me esforçado de maneira igual ou até mais no ciclo básico também. Visto que muitas ferramentas que nós usamos na própria engenharia, na pós-graduação, seja no trabalho industrial, seja na academia, são ferramentas oriundas dos cálculos, das teorias da física. Então, uma dica, né, se eu pudesse dar alguma, para quem está começando, é de fato se esforçar também no ciclo básico. Há um certo jargão de que
a engenharia de fato começa somente depois, né, lá no ciclo específico, depois de 2 anos e meio aí de faculdade, mas não, começa desde o primeiro semestre. Bom, e ao final de 5 anos me formei. E agora? Acho que todo mundo que se forma faz essa pergunta, né, passa pela cabeça o que fazer. Me formei no auge da pandemia, em abril de 2021, o ano passado. E então, esse momento, ele é um tanto quanto que paradoxal, porque ao mesmo tempo que se tem tudo, pois tudo lhe é possível, há um mar de possibilidades, e de fato existe, se tem nada. Porque, de fato, para que essas possibilidades se concretizem, há um certo caminho a ser percorrido. E até isso acontecer, pode ser que demore. Mas é nesse momento que os frutos daquele solo fértil que a graduação é, começam a ser colhidos. E, graças a Deus, assim, com muita satisfação, né, posso dizer que tive muitas oportunidades e pude, ao final das contas, né, escolher o que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer, com quem fazer. Tive boas oportunidades, tenho satisfação por isso. E ao final, a minha opção foi ir para o mestrado, algo que eu entendi ser por melhor nesse momento na minha trajetória. Escolhi a Universidade Federal de São Carlos, tem um programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais que é referência. Tive a oportunidade também de estar em outra universidade, em outro programa de referência também. Mas, através de todo aquele esforço, né, fui recompensado de, no final da minha graduação, poder escolher para onde iria. Se alguém quiser saber um pouquinho mais da linha de pesquisa, daquilo que eu tenho desenvolvido, daquilo que eu estou trabalhando, vai ser um prazer compartilhar, até porque adoro falar sobre metalurgia, e sintam-se à vontade em perguntar. Bom, e já caminhando para o final da minha fala, né, é possível perceber que há uma certa cultura de que apresenta para a gente o fato, entre aspas, de que há uma separação entre o nosso tempo na vida acadêmica e o nosso tempo na nossa vida profissional. Só que, de fato, isso não é muito bem verdade. E eu vou dar um exemplo e vocês vão entender por quê. Bom, imagine que vocês estejam em uma posição de escolha em uma determinada indústria. E nessa posição de escolha na qual vocês estão, exista a necessidade de se escolher alguns candidatos. E dentre esses candidatos existam contemporâneos de vocês. Pois bem, a primeira lembrança da qual vocês terão desses contemporâneos é o comportamento que eles tiveram ao longo de suas graduações. Aquele cara que era um pouco, né, pior de serviço, que não se esforçava tanto, certamente ele vai ser preterido em favorecimento daquele que tinha um comportamento um pouco mais esforçado e mais dedicado à trajetória profissional. Então, a mensagem é a seguinte, que o tempo de graduação ele já é a construção da nossa trajetória profissional. Portanto, né, devemos levar de maneira séria e humilde a nossa graduação, devemos nos dedicar todos os dias, né, para que ao final do nosso período pela universidade a gente tenha o gozo de, no nosso caso, verdadeiramente se tornar engenheiros, né, de poder ter vivido esse processo de uma maneira legítima, né, de poder ter participado, ter vivido a construção profissional e não simplesmente ter ganho o seu diploma. E não que seja errado, né, mas que seja de uma maneira plena, visto que foi a faculdade que escolheu e foi o caminho, principalmente sendo o caminho, né, que cada um de nós tenha escolhido.
Então, que seja de maneira íntegra. E, claro, a faculdade ela não deixa a gente pronto, né? Ainda há muito para aprender, há um caminho enorme para trilhar. A gente não sai pronto definitivamente. Mas a gente pode sim, né, sair com um bom norte apontado, saber onde procurar as fontes, né, e sair verdadeiramente, de fato, engenheiros formados. Então é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Felipe. E eu concordo com você, né? Eu acho que os cursos, né, de formação, né, seja ele técnico ou um curso de graduação, né, diz muito, né, sobre como vai ser aquele profissional no futuro, né? E ele abre as oportunidades para esses futuros profissionais, né? Então, quem se dedica, quem leva a sério, né, com certeza será um excelente profissional no futuro. Acho que você falou muito bem sobre isso aí. Obrigado mesmo aí pela participação, Felipe. A gente vai abrir agora para as perguntas. Se alguém quiser fazer alguma consideração, né? O microfone aí está aberto para vocês. Já está disponível também um formulário aí para a presença, a Kelly acabou de colocar aí no chat. Então, podem preencher, por favor. Ninguém quer fazer uma pergunta? Bom, Thales, então, se ninguém tem pergunta, eu vou fazer uma pergunta, então. Na verdade, eu Ótimo, quero fazer Kelly. 2 perguntas. Uma eu vou fazer geral para todo mundo e a outra especialmente para a Laura. Bom, todo mundo aí, você vê que cada um tem sua trajetória, né? São diferentes perfis, diferentes trajetórias, diferentes sonhos de cada um. E eu queria saber aí de todo mundo, né, assim, qual foi a importância de participar dessas atividades aí que são proporcionadas pelo próprio Instituto, se isso é incentivado pelos professores, se é incentivado pelo campus, ou também se isso foi uma coisa que foi de vocês mesmos que buscou. E depois, para a Laura, especialmente para ela, quando ela responder essa pergunta, ela pode responder essa segunda também, já que ela é uma menina aqui, né, representando nesse mundo tão masculino que é a indústria e tecnologia, até que hoje em dia talvez tenha mais pessoas, né, mais mulheres nessa área, mas não sei como é que é na informática, né? E, Laura, te perguntar como é que foi, né, essa trajetória, tanto no curso, por você ser mulher, e tanto no curso, durante a graduação, quanto na área de trabalho, se você teve algum desafio a mais ou dificuldade, apesar de que você é muito bem preparado, né? Sempre. Mas, enfim. São essas 2 perguntas aí. Posso começar? Claro, Posso? mesmo. Eu vou destacar o que eu fiz durante a faculdade, que foi o projeto chamado eFly Aerodesign. É um projeto que uma equipe faz de um equipamento, desculpa, confundi com outra coisa, de um avião, um avião rádio controlado, tipo avião de pequeno porte, mas que tem uma equipe de uns 23 alunos, 23 a 30, depende do semestre, mas que foi muito importante. Eu participei por 2 anos e meio. Eu cheguei a ser integrante da área de eletrônica, aí eu virei gerente de eletrônica e depois eu tive a oportunidade de ser subcapitão. Mas eu tiro muito dessa parte de subcapitão porque a parte pegou muito de gestão de pessoas. E isso foi realmente muito importante para mim.
não só de pessoas, como de recursos, documentações, era muito geral. Então, até gestão de tempo também foi importante isso. Então, eu falo assim para a galerinha lá que está iniciando a faculdade, ou curso técnico, participe do que o Instituto tem a oferecer, seja participar do Grêmio, participar do chamado CACEM da faculdade, ou da empresa Júnior, do Baja. Tem muitas oportunidades no Instituto. Então, agarre, participe, conheça pessoas, converse com os professores, como a Laura falou também, que foi importante a bolsa para ela. É isso mesmo, o Instituto dá oportunidade. Abrace, entendeu? Que é importante. Algum momento aquilo que você viu lá atrás vai fazer a diferença. A experiência de lidar com as pessoas ou lidar com uma programação vai facilitar você aprender novas linguagens de programação. E é isso, é aproveitar mesmo. Tudo é válido, toda experiência é válida. Entendeu? Essa é a contribuição que o Instituto me dá até hoje, né, que eu converso com os professores. Mas o aerodesign eu tenho um destaque especial. E agradecer muito a professora Sara, que ajudava a gente sempre lá. Beleza? Obrigado, Vou dar Guilherme. sequência aqui no que o Guilherme estava falando, que tem muito a ver com o que eu vivi também. Durante o meu curso técnico, eu era também, que nem o Denis falou lá no início, eu era bem fominha. Então, nos 3 anos que eu estudei lá no IFET, eu participei de todas as CCTECs, e eu tenho pelo menos uns 30 certificados de cursos que eu fiz lá dentro. Então, isso foi bem legal, foi algo que me incentivou muito, principalmente na minha área, né, de informática. Então, absolutamente todos os cursos que tinham na área, eu me inscrevia, até alguns de outras áreas, e isso me ajudou bastante, por mais que eu não tenha me aprofundado muito em todos os temas, eu consegui ter uma ideia muito legal de tudo que eu poderia ser no futuro, tudo que eu poderia escolher ser no futuro. Então, isso foi algo que me ajudou muito, assim como as bolsas que eu escolhi fazer também lá dentro. E na minha graduação, eu também continuei com isso, né? Continuei querendo participar de muita coisa. Então, além dessa bolsa que eu fiz de suporte dentro da universidade, eu participei também do I3S, que é o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, que é algo que tem no mundo inteiro, e são várias unidades, né? Então, eu participei da unidade que tinha aqui na UFJF, e foi algo que acrescentou muito para mim também, tanto na parte técnica, que eu participei de alguns projetos lá dentro, mas também na parte de liderança, de trabalho em equipe, porque eu participava das diretorias lá também, assim como o Guilherme falou que participou no projeto que ele participou lá, eu também participava de algumas coisas mais administrativas lá dentro. Então, foi aí que eu aprendi a trabalhar em equipe, a trabalhar como se eu estivesse numa empresa também, foi bem legal para minha formação. Então, acho que algo muito importante mesmo, que acrescenta bastante, né, na nossa vida profissional, é pegar essas oportunidades que a gente tem, que tanto o IFET quanto a Universidade Federal oferecem para a gente, de participar de forma gratuita e adquirir mais conhecimento sempre. E agora, respondendo a pergunta da Kelly, né, sobre essa questão de ser uma mulher trabalhando na área de tecnologia, é meio complicado. Lá na minha sala do IFET, a maioria, né, com certeza, era de meninos, mas apesar de ser essa maioria de meninos, foi uma experiência bem legal. Eu nunca tive muitos problemas lá dentro em relação a isso. Os problemas começaram a aparecer depois, mais para graduação e tal, durante a época que eu fiz bolsa de suporte, mas pelas pessoas não acreditarem que eu dava conta de fazer tudo que eu dava. Mas na questão de, por exemplo, quando tinha que trocar alguma peça de um computador lá dentro da bolsa que eu fazia, do trabalho que eu fazia, algumas pessoas não acreditavam que eu era capaz de fazer aquilo sozinha, então sempre tinha alguém vindo se oferecer para poder ajudar. Claro que de uma forma inocente, não querendo me ofender ou qualquer coisa do tipo, mas se oferecendo para fazer algo que eu já tinha feito várias vezes, que eu já sabia fazer. Então, isso foi algo que eu vivenciei bastante.
Na minha faculdade também, na graduação de engenharia elétrica, é praticamente 100% homens, é muito difícil ter uma menina lá. Então, também tem aquela coisa, né, da gente se sentir inferior quando a gente vê que a gente não está indo tão bem quanto um menino que está fazendo o mesmo curso. Então, são inseguranças, né, que eu fui carregando ao longo do tempo, apesar de não ter sofrido diretamente com isso. E eu acho que o momento mais impactante disso para mim foi quando eu consegui meu estágio na área de desenvolvimento, porque eu era a única mulher. Todas as pessoas que trabalhavam comigo na empresa, só tinha, além de mim, tinha uma mulher na empresa que trabalhava com desenvolvimento, mas ela não era mais estagiária, ela já era, já tinha carteira assinada e tal. Então, de estagiária eu era a única. Então, assim que eu comecei o meu estágio, eu não acreditava em mim, nem um pouco. Eu via os meninos que trabalhavam comigo no estágio, que eles já tinham feito outros estágios antes, já tinham mais experiência, já sabiam muito mais que eu. Então eu me sentia muito inferior, eu achava que eu não ia conseguir, que aquilo não era para mim. Então teve várias vezes que eu saí do estágio assim, né, era remota, mas eu fechava o computador assim, desligava o computador e começava a chorar, porque eu achava que eu não ia conseguir, que era tudo muito difícil para mim. Mas eu não desisti. Eu, mesmo chorando, no outro dia eu estava lá, estava tentando de novo, estava tentando aprender. E assim eu fui. E depois de um tempo, eu fui vendo que eu conseguia sim, que era só algo que estava na minha cabeça, que não era, eu não tinha nenhum problema, que não é porque eu era mulher que eu não ia conseguir alcançar tudo que os meus colegas conseguiam alcançar. E com isso eu fui criando, né, mais confiança, fui acreditando mais em mim. E depois que eu entrei nessa empresa de São Paulo, que deu um boost assim na minha confiança, porque eu consegui ver que eu conseguia fazer tudo, que não tinha nada ali que eu não conseguia aprender. Claro que tinha coisa que era muito difícil, que eu tive que estudar bastante, que eu passei dificuldade, que eu fiquei horas quebrando a cabeça para conseguir resolver, mas eu conseguia resolver. Então, eu sempre fui tentando criar essa confiança comigo mesma, além de fazer bastante terapia, né, que todos esses anos eu precisei fazer para chegar onde eu cheguei nessa questão de autoconfiança e também buscar a ajuda das outras pessoas. É uma coisa que eu acho muito importante fazer. Em todos esses lugares que eu trabalhei, eu nunca soube de tudo, eu nunca fui a pessoa que sabe tudo e resolve tudo sozinha. Eu sempre pedi ajuda para todo mundo e nunca tive vergonha de pedir ajuda. Então, isso foi algo que contribuiu muito para eu conquistar e evoluir de emprego e chegar aonde eu estou agora, e que também com certeza vai contribuir para eu chegar além e conseguir realizar os meus sonhos. Então, é isso. Só complementando um pouquinho que a Laura falou, não é uma experiência relacionada diretamente a mim, mas eu tive vivência. Foi com a professora Angélica, que era coordenadora do curso de eletromecânica. E ela falava muito sobre isso e incentiva as mulheres. Algo que ela apontava muito era em relação à atuação de trabalho, tudo que necessitar de parte intelectual, que é de fato para mostrar você é bom ou não de trabalho, para poder desenvolver as coisas, não tem nenhuma diferenciação. É o trabalho braçal que você pode deixar os outros fazendo, e sim. Então, não era nenhuma nem duas vezes que ela falava isso, não, era é, quase sempre. Ela argumentava isso de forma de incentivo e para demonstrar o papel importante da mulher que ela tem, o espaço que ela ocupa e deve ocupar. Em relação a CSTEC, Guilherme, a Laura falou bastante também, mas eu acho que vale a pena a gente estar sempre participando, por mais que a gente não faça a mínima ideia do que vai ser tratado no tema. Eu lembro de palestra no primeiro ano lá, eu participei do meu primeiro ano, só no primeiro ano foi por volta de umas 20 também. E, sei lá, falar acionamento de motores e questões de eficiência. Primeiro eu nem sabia o que era motor. Mas o que é motor mesmo? Ou era um motorzinho de carrinho? Mas o que era motor? Não fazia nem ideia. Aí fala, frequência, alterar a frequência para alterar a velocidade do motor. O que é frequência? Não faço nem ideia. Mas quando eu fui ter o contato com o conteúdo de fato mais para frente, aí eu fui recapitulando algumas coisas, vi áreas que as pessoas atuam, empresas que as pessoas atuam. Aí as coisas foram similando. Aí valeu a pena ter participado, por mais que eu não entendi 95% do conteúdo. Bom,
respondendo aí a pergunta que a Kelly fez geral, né? Acho que os colegas já falaram bastante coisa, mas certamente algo que é bastante relevante, bastante importante na nossa participação, é de que todas essas atividades que são extra-classe, elas podem nos conferir habilidades que são extra-teóricas, né? Então, ajuda nesse desenvolvimento interpessoal, em como se comunicar, como trabalhar em equipe, que é algo muito importante e relevante no mercado, e principalmente de criar a identidade com o campus, né? Com a instituição. A gente cria mais vínculo, cria mais amizades, né? Denis citou aí das experiências dele, Guilherme citou lá do eFly, né? Enfim, e tenho certeza que todos nós 4 aqui temos lembranças de atividades extensionistas ou de pesquisa que fizemos e que nos relacionamos com outras pessoas, temos boas lembranças disso. Então, todas essas atividades propostas, elas são de fato muito importantes para a formação do profissional, porque, afinal de contas, o profissional não é só teoria. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma consideração? Eu tenho mais uma consideração em relação até você, Thales. Uma posição de professor, coordenador, que já trabalhou, eu estou com diversos alunos, diversos cursos, diversas trajetórias e momentos diferentes, né? Até qual que é a sua visão e perspectiva e retorno que você vê dessas ações, dessas pessoas, dos profissionais, dos colegas de trabalho que voltam tendo a oportunidade, né? Excelente pergunta aí, Denis. Assim, eu tenho um carinho muito grande, né, pelo Instituto, né? Então, assim, desde que eu iniciei, né, eu já atuo na área elétrica desde pequenininho, né? Meu pai é eletricista, então, assim, já vinha com essa bagagem prática, né? Acompanhando em obra, né? Acompanhando sempre essa atividade em casa, muito de perto, que foi o que me chamou a atenção, né, para um curso técnico, né? Então, isso vem desde muito novo. Então, só que eu era um cara, rapaz, que, vou te ser sincero, assim, que eu não era de muita conversa, não, eu era muito tímido, né? Então, eu era muito de pegar para fazer. Não era de conversa, não era de muito papo, né? Então, o período que eu passei no IFE, né, como aluno técnico, né, me fez refletir um pouco sobre isso, e quando eu fui para o mercado de trabalho, né, que eu fui estagiar, né, foi onde eu tive o start de que, opa, eu tenho que mudar essa minha forma de me colocar, né, de me posicionar, né, frente às demandas que estão me surgindo. Foi aí que eu tive a ideia, que eu liguei esse alerta, assim, opa, vamos seguir em frente, né? E aí, nesse caminho, né, comecei a pensar que, poxa, eu preciso de um algo mais, né? E aí que eu fui para a área da engenharia, e lá tive a oportunidade de fazer, né, projetos de pesquisa, né, e as oportunidades começaram a aparecer, e aí entrei no Instituto. Quando eu entro no Instituto, como docente, né, então estudar, trabalhar num ambiente em que eu era estudante há poucos anos atrás, né, conviver com professores que foram meus professores e agora eram meus colegas de trabalho, né, assim, foi muito chocante para mim, assim, o primeiro ano de trabalho e ter essas relações, né? Pra vocês terem ideia, a primeira turma que eu peguei para poder dar aula de máquinas elétricas para engenharia,
na turma tinha um ex-colega de instituto que fazia eletromecânica. Chega lá, encontro dentro da sala de aula, eu falo assim, uai, estudou comigo, rapaz. E era meu aluno, né? Então, assim, poxa, é uma coisa muito louca, cara. E aí você começa a ter, você vê os seus alunos formando, né, alcançando determinadas posições, e depois você vê que viram seu colega de trabalho, foi seu aluno agora, seu colega de trabalho, né? Aí você vê que a posição se inverte, né? Antes eu era aluno e estava trabalhando com um colega de trabalho, com um professor, que foi meu professor, né? Agora não. Agora eu tenho um aluno que está trabalhando comigo, né? Como você, por exemplo. Então, assim, é uma coisa muito louca, cara. E é muito, assim, eu fico muito, como é que eu posso dizer, né? Assim, até orgulhoso, né, de saber que eu fiz parte da formação e ver esses alunos alcançando determinadas posições, né, no mercado de trabalho, né? Pro Guilherme, né? Eu dei aula no técnico, depois eu dei aula na graduação, né? Tive oportunidade de orientá-lo no trabalho, né? Logo no início da graduação dele, né? Então, assim, a gente vê os alunos alcançando determinadas posições no mercado de trabalho, e isso, poxa, é só orgulho, cara, é só orgulho, sabe? Fico muito lisonjeado, né, de estar participando dessas rodas de conversa, né, e ver, né, que aquilo que eu vivi há anos atrás, agora estou tendo oportunidade, né, de ver os meus alunos vivenciando isso também, né? Então isso é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Fico muito orgulhoso, se assim posso dizer. Manter o brilho nos olhos. Nossa, cara. É que eu falo para os alunos, né, que a melhor notícia que um professor pode ter é que aquele aluno conseguiu, né, vencer aquelas barreiras que eles achavam que eram difíceis de serem quebradas, né, e hoje com cargos, né, de confiança, cargos de chefia, né? Nossa senhora, cara, isso é o melhor presente que a gente pode ter. Eu falo com os alunos, né? Nos deem notícias, né? É bom saber aonde vocês estão, o que vocês estão fazendo, receber esse feedback é muito bom para a gente, nos orgulha muito e nos faz a cada dia nos superar, né? Ser melhor, tentar passar mais esperança, né? De que, poxa, realmente o curso que vocês estão fazendo é doloroso demais, uma trajetória muito complicada, né? Um integrado, por exemplo, né? Só os alunos que depois entram num curso superior, que é aquele que fez um curso técnico, que depois que eles vão ter a percepção do quanto aquilo, né, que ele passou naqueles longos 3 anos, que são uma eternidade, vai fazer diferença lá na frente, né? A experiência de lidar com tantas disciplinas e ter que se organizar para fazer as avaliações, né? Isso tudo é um aprendizado. Mesmo que às vezes você não vai seguir naquela área, né? Que você escolheu ali para o curso técnico, né? Mas que é um tempo que tem que ser muito bem aproveitado, né? E fazer valer mesmo aquele tempo que você tá ali, né? Faz muita diferença, né? Para as vidas, para o futuro, né? Como um todo. Então tem que aproveitar todas as oportunidades. E como você disse, tem que ser fominha mesmo, cara. Entendeu? Aproveitar que está com energia sobrando, entendeu? Então tem que abraçar tudo que pode, né? E fazer bem feito, né? Não querer também abraçar tudo, fazer tudo mal feito, mas tem que fazer bem feito aquilo que você se propôs a fazer, né? E lá na frente você vai colher essa sementinha que foi plantada aí nesse período. Tá joia? Espero ter respondido aí. Mais alguém quer fazer alguma consideração?
Senão a gente já até passou um pouquinho do tempo, né? Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês, né, por essa troca de experiências. Tenho certeza que foram aí 1h30, né, de bastante aprendizado, né, de troca de experiências, né? Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que muito do que foi dito aqui vai fazer diferença para outros que vão estar futuramente aqui, né, assistindo essa gravação. E passo a palavra novamente aí para Kelly finalizar a nossa sala temática. Boa noite a todos. Bom, boa noite. Só queria reforçar aí o que o professor Thales já falou, né? Agradecer a participação de todos e esperar que muitas pessoas vejam aí depois gravado, porque vai ser muito enriquecedor para todo mundo, né? Espero que... eu sou nova no Instituto Federal e espero ter bastantes alunos como vocês, né? E é isso, é gratificante. Obrigada, pessoal, e encerramos, então, o nosso primeiro dia. Obrigado, pessoal.